Quando alguém pede o batismo, a igreja pode negar? Alguém que aceitou a Jesus rapidamente já pode ser batizado? Nesse vídeo aqui, eu vou falar algumas verdades que talvez não sejam tão populares e tão conhecidas a respeito do batismo. Já deixe o seu like aqui e já procure conhecer outras coisas que a gente tem produzido nesse canal, porque tem vários materiais aqui, coisas importantíssimas, conteúdos que falam a respeito de adventismo no mundo contemporâneo. Veja as nossas playlists e especialmente os vídeos mais recentes aqui do canal. Uma coisa muito importante é que esse vídeo aqui não vai ser baseado na minha opinião, nem na minha experiência, nem naquilo que eu ouvi dizer. Nesse vídeo eu trato sobre batismo, mas mediante aquilo que nós encontramos nos testemunhos. De uma forma muito especial, nós vamos estar estudando aqui o livro Testemunhos para a Igreja, volume 6, no capítulo 8. Aquilo que a gente vai estar vendo também se acha no livro Conselhos para a Igreja, se não me falha a memória, no capítulo 52. Você pode adquirir esses dois livros, tanto o Testemunho para a Igreja, volume 6, quanto também o Conselhos para a Igreja, através do site da Casa Publicadora Brasileira. Alguns sites oficiais da igreja, como Ellen White Writings, também disponibilizam esse material. Eu preciso fazer aqui um adendo, especialmente quando eu tratar do começo de uma questão de tradução. Eu vou estar me referindo aqui à edição antiga em português. Eu sei que já existe uma nova versão do Testemunho para a Igreja no volume 6. Então, pode ser que na nova versão já esteja um pouco diferente. Deixa aqui nos comentários se você reparar isso, se você tiver essa nova versão, ok? Então, para a gente poder deixar uma coisa também bem clara, essa apresentação aqui, ela pega alguns pontos principais desse capítulo, ela trabalha esses conteúdos, tenta sistematizar esses conselhos, mas não substitui a leitura. Se você quiser na íntegra conhecer o que Ellen White orienta sobre o batismo nesse capítulo, você precisa lê-lo. E eu recomendo fortemente que você o faça, porque quando a gente lê a revelação, o impacto é diferente. Dito tudo isso, o capítulo começa falando aqui sobre o batismo e a ceia. E na nossa tradução, que é o primeiro ponto que eu quero comentar aqui, na tradução antiga, diz ali que são monumentos comemorativos. Essa tradução me soou um pouco estranha e eu fui conferir o texto original e ali diz textualmente que as ordenanças do batismo e da ceia do Senhor são dois pilares monumentais. Então, ao invés de monumentos comemorativos, o texto original diz pilares monumentais, o que é uma coisa diferente. Está dizendo que essas coisas fazem parte dos aspectos basilares, principais da fé cristã. Essa é a ideia do texto, né? E ao invés da palavra ritos, que aparece em português, existe o termo ordenanças, que eu acho teologicamente mais preciso. Bom, mas o que seria então o batismo nessa introdução? Ali existem algumas definições, mas para sistematizar, a gente pode falar que o batismo é uma ordenança ou um ritual que simboliza o compromisso daqueles que passam a pertencer tanto a Deus como ao seu reino. Então é muito importante a gente ter essa compreensão do batismo como algo realmente muito espiritual, algo muito solene, e há alguns aspectos do capítulo que vão tratar sobre isso. Também é dito aqui que o batismo ele deve ser ministrado de uma forma que chame a atenção pela solenidade, que a igreja deve aprender essa solenidade. Isso é muito importante, especialmente nos tempos em que nós vivemos, onde tudo é mídia, tudo é música e tudo tem que ser assim muito chamativo e as pessoas perdem o aspecto da reverência, do respeito. E é muito importante que o batismo seja essa cerimônia solene, uma cerimônia alegre, feliz, de entrega, mas ao mesmo tempo em que se manifeste por parte dos adoradores um respeito à figura de Deus que está presente ali. Também é muito importante que a gente note que a influência sobre os presentes deve ser muito decisiva, marcante. Aqui existem até algumas instruções sobre o preparo, instruções mais técnicas com respeito ao tipo de roupa que cada igreja deve ter as suas indumentárias, que na barrinha dessas indumentárias deve ter ali
um peso, né? Porque vai lidar com água para a roupa não subir. Também é necessário que essas roupas sejam simples, para mostrar realmente a entrega, a simplicidade, nada de muito ornamentado, assim, de muito babado, de muitas cores, não, coisas simples. Então existem essas instruções que são no sentido aí de reforçar o propósito da cerimônia. Mas além disso, o capítulo tem aqui uma definição que eu considero crucial a respeito do batismo. Ele diz que simboliza o batismo soleníssima renúncia ao mundo. Os que, ao iniciar a carreira cristã, são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, declaram publicamente que renunciaram ao serviço de Satanás e se tornaram membros da família real, filhos do Rei Celestial. Então, o batismo é uma cerimônia onde aquela pessoa que está se entregando está dizendo não para o mundo e sim para Cristo. Perceba que essa renúncia ela tem que ser completa. Existe aqui uma outra citação que é muito interessante. Simboliza, falando a respeito do batismo, arrependimento do pecado e começo de uma nova vida em Cristo Jesus. Não deve haver qualquer precipitação na administração desse rito. Isso aqui já sinaliza para a gente que o batismo deve ser uma coisa muito bem pensada, muito calculada, não pode ser uma decisão precipitada. Eu gosto de comparar, quando eu trato a respeito do batismo com algumas pessoas, que o batismo é similar ao casamento. Por mais que duas pessoas até considerem estar juntas a partir de determinado período do seu relacionamento de namoro, elas só se casam depois de pensar muito, de planejar muito, assim, de forma ideal, né? Eu sei, tem gente que se casa de qualquer jeito, mas casamento é uma coisa geralmente que se planeja. Meu casamento mesmo, fiz o pedido para minha esposa e depois de um ano de preparação, de enviar convites, de cuidar de detalhes, de ver onde ia morar, de resolver a situação financeira, depois de um ano é que a gente se casou. Então, da mesma maneira, o batismo pode ser qualquer coisa. O batismo, sim, é uma decisão que não pode ser precipitada. A gente vai falar mais sobre isso. Mas todas essas coisas já estão mostrando para a gente que deve haver um exame dos candidatos. Ellen White fala bastante sobre essa questão do exame. E aqui ela fala que o exame, nós somos chamados a exercer esse exame de uma forma mais cuidadosa, mais criteriosa. Ela diz aqui que não é apenas a mera profissão de fé, ou seja, não é apenas a pessoa dizer assim, eu creio, eu aceito, né? É muito mais do que isso. Ela fala aqui do ajuste da vida com os mandamentos. Se a pessoa está renunciando ao mundo, ela precisa agora viver de acordo com a lei de Deus. Deve viver em harmonia com essa lei, como alguém que de fato foi justificado por Cristo. Veja que a experiência da justificação, ela não é algo isolado na vida do crente. Eu fui justificado, pronto, vou viver de qualquer maneira. Não, na Bíblia, o batismo é morte. Batismo vem da palavra grega, que significa tanto sepultar como submergir, afogar. Então, a pessoa que está sendo batizada, ela está sendo batizada pela morte, para morrer para o mundo, e também, assim como Cristo morreu, ela vai agora ressuscitar para uma nova vida. Qualquer dúvida você pode ler Romanos capítulo 6. Paulo fala ali que, faz até uma pergunta, né, uma diatribe paulina, acaso vocês ignoram que aqueles que são batizados em Cristo são batizados na sua morte? Então veja, o batismo é morte. Então a pessoa tem que estar morrendo para o mundo. E esse exame dos candidatos, ele não tem que ser algo legalista. Ele tem que ser feito de forma amorosa, mas aprofundada. E claro, um ponto importante aqui que o capítulo destaca é a questão do vestuário. Você pode deixar aí nos comentários depois quanto tempo você não ouve um sermão sobre vestuário. Eu mesmo estava pensando aqui quanto tempo eu não prego sobre esse assunto. Parece que a gente vai deixando as coisas acontecer, mas o Espírito de Profecia fala que o vestuário é muito importante porque ele simboliza não apenas a obediência da pessoa em todos os aspectos, e o vestuário é uma coisa importante na Bíblia, mas também representa o nosso caráter perante o mundo, para que as pessoas não tenham dúvidas de quem nós somos e o Deus a quem nós servimos. E ela fala aqui de uma forma muito forte e pesada, a idolatria praticada em matéria de vestuário é enfermidade moral, não deve ser introduzida
na nova vida. Aquilo que você fazia antes tem que ser diferente. E isso tem que valer também para a sua maneira de se vestir. E claro, há uma preocupação muito grande de se cuidar dos novos conversos, mostrando para eles que a renúncia deve ser em todos os aspectos, tem que ser completa. E se todos soubessem avaliar uma situação, se todos soubessem avaliar o conflito que cada pessoa tem de travar com as agências satânicas que a buscam laçar, seduzir e iludir, um trabalho mais diligente se faria notar a favor dos que são novos na fé. Ao invés de criticar essas pessoas, ao invés de ficar reparando nos pontos em que elas ainda demonstram uma obediência mais débil, a gente deveria ir atrás dessas pessoas. A pessoa foi batizada, mas está usando corrente ainda. Por quê? O que está acontecendo? A pessoa foi batizada, mas continua com um namoro que não é cristão e talvez até haja dúvidas da natureza desse namoro. Então a gente tem que instruir as pessoas, tem que visitá-las, tem que amá-las, tem que cuidar delas. E esse é um trabalho que deve ser feito. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a força do ministro, né? A sua iniciativa em fazer essas coisas, mas também isso tem que ser feito por toda a igreja. O ministro sozinho muitas vezes não vai conseguir atender a todos esses casos, mas a igreja pode sim e deve participar na instrução, no cuidado desses novos membros. Uma outra coisa aqui fala que quando nós temos essa atitude de obediência a Cristo, nós exercemos a mesma influência que ele exercia. Nós somos seus representantes. Nós somos cheios do seu Espírito e, portanto, devemos atuar como ele atuava. Através dessas pessoas perfeitamente convertidas, diz o texto, o mundo terá um testemunho do poder santificador da verdade sobre o caráter humano. Então é interessante que quando a gente obedece, Deus nos usa e isso é um testemunho poderoso para as pessoas. Quanto ao batismo dos filhos, muita gente tem dúvidas se juvenis e adolescentes já estão preparados, se devem se batizar mesmo. E aqui a responsabilidade pelo preparo dessas pessoas é aos pais. Os pais é quem devem acompanhá-los, instruí-los com alegrias e como amigos, né, como companheiros. Ela usa esses dois termos, amigos e companheiros, em momentos diferentes, mas para reforçar essa caminhada conjunta de pais e filhos. E ela diz até mesmo que os pais devem ajudar os filhos a reconhecer a tentação. E aqui existe então o momento decisivo, quando realmente se deve verificar se a criança que eu digo aqui, juvenil, ou até mesmo um adolescente, deve estar realmente tomando essa decisão. Antes de batizá-los, pergunte a eles se o principal propósito de sua vida é servir a Deus. Ensine-lhes então como dar os primeiros passos, pois essa primeira lição é muito significativa. Mostre-lhes com simplicidade como prestar o primeiro serviço a Deus. Torne essa lição tão compreensível quanto possível. Explique-lhes o que significa entregar-se ao Senhor e, ajudados pelos conselhos dos pais, proceda como manda sua palavra. É importante, então, não tornar-se um empecilho para a decisão de juvenis e adolescentes. É importante instruí-los, acompanhá-los, ajudar no amadurecimento da decisão. Eu tenho aqui duas filhas pequenas e já há muito tempo as minhas filhas manifestam esse desejo pelo batismo. Uma delas tem 4 anos, é impossível batizá-la ainda, está muito pequena, mas a mais velha, a Stephanie, que é até gravada alguns vídeos aqui no canal, do Todavia Kids. A Nicole também começou agora, mas a Stephanie já tem algum tempo com uma caminhada, gravando vídeos, contando histórias bíblicas e ela quer se batizar para o ano que vem. Então, desde agora, a gente já está trabalhando com a questão do preparo. É óbvio que desde pequena ela já faz parte dos cultos familiares, ela já tem a liçãozinha dela, da escola sabatina. Ela também já lê a biblinha dela de manhã, sozinha. Então, a gente vai incentivando a ter hábitos de comunhão, a leitura da Bíblia, a fazer as coisas que a palavra pede para que ela já amadureça como cristã. Então, a ideia é que cada pai faça esse trabalho com seus filhos. E existe aqui uma expressão também, que eu acho que é importante ressaltar. O texto nos afirma que os pais são pastores dos seus filhos, devem zelar por eles e devem consentir com o seu batismo quando se acharem verdadeiramente convertidos. Tem muitos pais que adiam a decisão dos filhos por causa da idade. E eu acho que uma criança
de 8, 9, 10 anos, se ela for devidamente instruída, ela pode sim tomar essa decisão pelo batismo. E às vezes um adolescente que esteja ali com seus 15, 16, 17, se não recebeu instrução nenhuma, e os pais seguraram até esse momento só por causa da idade, ele pode não estar devidamente preparado. Então, o que pesa mais não é tanto a idade. Entendo o que eu estou dizendo. Não é tanto a idade. É mais o acompanhamento fornecido pelos pais. Então, se os pais fizerem o seu trabalho como pastor e seus filhos, sim, eles podem se batizar até mesmo com 8, 9, 10 anos, 11 anos. Isso não faz tanta diferença. Minha esposa foi batizada com 10 anos e nunca saiu da igreja. Meu cunhado, eu não sei exatamente, pois ele pode assistir esse vídeo e comentar, mas foi por volta também dessa faixa de idade, num Campuri, esse detalhe eu me lembro. E também nunca se afastou da igreja. E até hoje os dois estão envolvidos com as coisas da igreja. Esse é o fruto do trabalho dos meus sogros, mas o que eles fizeram e o que a gente tenta fazer hoje está à disposição de cada família adventista. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Então, existem as classes da igreja de aventureiros, desbravadores, classes bíblicas batismais para crianças e adolescentes, mas isso não exime, não isenta o trabalho dos pais. É muito mais importante esse trabalho do que o trabalho da igreja, que é complementar. E, claro, falando da comparação de adultos e crianças, a compreensão é diferente. O próprio Ellen White comenta que os batizandos adultos devem compreender melhor do que os de menor idade os seus deveres, mas o pastor da igreja tem obrigação em relação a eles, aqui falando dos novos conversos. Talvez cultivem maus hábitos e práticas, cumprindo por isso ao pastor realizar com eles reuniões especiais. Deve-se estudar com eles a Bíblia, falar e orar com eles, mostrando-lhes claramente que o Senhor deles requer. Apresente a eles o que a Bíblia diz com respeito à conversão. Mostre-lhes o que seja o fruto da conversão, a prova de que amam deveras a Deus. Explique-lhes que a legítima conversão se manifesta numa mudança do coração, pensamentos e intenções, pela renúncia de maus costumes, mexericos, ciúmes e desobediência. Uma luta tem que ser travada contra seu mau traço de caráter, e então o crente poderá prevalecer-se da promessa: pedi e dar-se-vos-á. Perceba então que é muito importante que haja esse apoio aos recém-conversos e que eles devem ser instruídos a lutar de forma consciente contra as tentações. E existe aqui uma citação que eu acho muito bonita, e eu quero terminar lendo essa citação, que fala do valor do batismo e dessa nova experiência com Deus, dessa transformação que a gente tem acesso por meio desse relacionamento com Cristo. E o batismo é isso, é uma relação bonita, uma experiência nova, uma nova vida com Cristo. E olha só como as palavras que estão aqui nesse livro, elas são bonitas, verdadeiras e ao mesmo tempo elas são uma inspiração para nós. O conhecimento de Deus, de Jesus Cristo, manifestado pelo caráter, é a mais sublime. Deixa eu retomar aqui porque a minha leitura não faz jus à beleza do texto. O conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, manifestado pelo caráter, é mais sublime do que qualquer outra coisa a ser estimada na terra e no céu. Representa a mais elevada educação, sendo a chave que nos abre as portas do céu. Deus quer que esse conhecimento seja o atributo de todos que se revestirem de Cristo pelo batismo. É dever dos servos de Deus colocar diante dessas pessoas o privilégio de sua alta vocação em Cristo Jesus. Profundo isso demais, né? Nós temos aí o privilégio de ter aqui uma mais elevada educação, e é aquilo que nos abre a chave para o céu. Se educação e redenção são a mesma obra, Ellen White vai dizer isso no livro Educação, significa que a caminhada com Cristo é uma caminhada de autoeducação, sendo que a redenção aqui, nesse caso, não é só o ato de aceitar Jesus, mas é experienciar a salvação de uma forma total, ou seja, de passo a passo ir caminhando e crescendo com Cristo. Esse processo de autoeducação que é mencionado aqui, é isso que vai nos habilitar para viver com Cristo para sempre.
Então, é muito importante dar esse primeiro passo para o batismo, mas não se restringir a esse primeiro passo, continuar a nossa caminhada. No dia que eu me casei, não foi o fim de uma experiência. O casamento não é um evento, as flores, a noiva entrando bonita com o vestido dela, acompanhada do seu pai, os convidados ali. Isso é um evento muito bonito e significativo. Mas o casamento começa ali e ele vai dando frutos pela vida inteira. Hoje aí eu tenho 17 anos de casado e quanta coisa eu aprendi, quanta coisa Deus mostrou, quanto a gente cresceu como casal, como família, depois vieram as filhas. Da mesma maneira, quando você caminha com Cristo, o batismo, ele é o início dessa experiência. Você aceita Cristo e o batismo você declara isso publicamente. Mas a partir de então, começa uma caminhada de crescimento, de amadurecimento, de você realmente firmar a sua experiência nele. Então, o batismo tem um significado realmente muito profundo e que a gente deve considerar isso com muita calma, muita cautela. É claro que a igreja tem uma missão, mas a nossa missão não é batizar indiscriminadamente qualquer pessoa de qualquer maneira. Não é essa a nossa orientação. Não vemos isso nem na Bíblia, nem nos testemunhos de Ellen White. Temos que batizar as pessoas que estejam realmente preparadas e tenham essa disposição de renunciar ao mundo e que já estejam vivendo dentro da luz que receberam em conformidade com a vontade de Deus. E você? O que você pensa de tudo isso? Nosso bate-papo aqui continua com seus comentários. Também aproveite para interagir com outras pessoas que estiverem comentando aí. E, claro, você pode acompanhar outros vídeos aqui do canal. Vão aparecer algumas recomendações aí e você pode então assistir os vídeos que aparecerem. É muito importante também que você veja aí no primeiro link os livros que eu publiquei pela CPB. Eu mencionei aqui o livro Testemunhos para a Igreja, volume 6, mas eu também tenho os meus livros, eu sou autor de alguns livros pela Casa Publicadora Brasileira, livros devocionais para jovens adultos, gente ali dos seus 20 anos para cima, universitários. Então, são livros pioneiros nessa área e eu queria convidar você a conhecer esse trabalho e adquirir também esses livros, que você assim ajuda o canal e, além de tudo, você vai estar adquirindo literatura nossa para o seu crescimento espiritual. Que Deus abençoe você, um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.